Olá, eu sou Joab Santos, estou aqui para ler mais um trecho das minhas percepções de um observador distraído, o texto que está na página 150. Preste atenção em Deus. Esse imperativo soa impossível para uns e para outros soa como fraqueza ou recurso de gente inapta à reflexão, para não dizer gente burra. No entanto, se você for como eu, ou seja, alguém que crê que a religião é um sistema de sentido e significado, a frase preste atenção em Deus é um encorajamento ao cultivo da vida devocional. Isso me faz lembrar a experiência de Moisés no deserto, diante da sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Você sabe que Moisés entendia estar diante de um fenômeno relativamente comum ao seu ambiente desértico, a combustão natural. O que havia de incomum é que a sarça queimava, mas não se consumia. Por isso pensou, que impressionante, vou ver isso de perto. Essa decisão de ver de perto demonstra pelo menos 3 coisas a respeito do comportamento de Moisés. Primeiro, ele ainda é capaz de prestar atenção no que é simples, corriqueiro, cotidiano. Ele não está no automático. Era mais uma sarça queimando por uma combinação de fatores naturais, mas ele só soube que havia algo diferente porque prestou atenção no que não era diferente. Quem não vê o ordinário provavelmente será incapaz de identificar o extraordinário. Segundo, Moisés parece não se contentar em permanecer com a impressão que teve à distância. O texto do Êxodo diz, vou ver isso de perto. Mas antes, o Moisés pergunta, por que a sarça não se consome? Considerando que ela está pegando fogo. Talvez isso signifique que para Moisés estar impressionado não fosse o suficiente. Talvez ele quisesse saber mais, ir um pouco além. Há uma curiosidade ainda não satisfeita, por isso ele se aproxima. Por último, o texto no versículo 4 diz que o Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, o chamou. Parece-me que Deus gosta de falar com gente atenta à sua voz. Dito de outra maneira, Deus não costuma falar com gente desatenta ou desinteressada. Assim como é preciso aprender a ouvir pessoas, é preciso aprender a ouvir a Deus. Prestar atenção em Deus é um exercício que exige disciplina, e disciplina exige esforço. E esforço não é necessariamente negativo, certo? Se você for como eu e deseja experiências de conversação com o divino, por favor, aceite meu encorajamento, meu convite. Aprenda a prestar atenção em Deus. Esse texto é um texto que tem muito significado para a minha caminhada, para a minha peregrinação espiritual, por diversos fatores. Veja que o Moisés está diante de uma cena cotidiana, uma cena corriqueira para alguém habituado com o clima do deserto, mas por causa da sua capacidade de prestar atenção no que é cotidiano, no que é corriqueiro, no que é repetitivo, ele vê algo que não é cotidiano, que não é corriqueiro e nem se repete sempre. Talvez isso signifique para mim e para você que antes de perceber o extraordinário, nós precisamos treinar a nossa capacidade de ter atenção no que é ordinário. Estamos em tempo de enclausuramento, de confinamento, de distância social. E essa situação já começa a se tornar corriqueira para nós. Já não mais nos levantamos pela manhã, tomamos nosso café e vamos ao trabalho, vamos à rua. Já está ficando corriqueiro levantar e ficar em casa, trabalhar de casa. O que isso significa ou de que maneira você pode significar essa experiência? Bom, ela pode ser corriqueira e entrar num fluxo de desinteresse
e de falta de significado para você. Mas você poderia, inclusive, fazer o contrário. E se isso que está começando a tornar-se ordinário puder ser uma chave que abre uma experiência extraordinária? Deus pode falar com você, assim como falou com Moisés, diante de algo cotidiano. Deus pode falar contigo diante de algo corriqueiro, ou a partir de algo ordinário. O extraordinário de Deus pode se manifestar naquilo que é ordinário. Para isso, precisamos aprender a lidar com o ordinário. Segunda coisa que esse texto me traz ao coração e à reflexão para esse momento que nós temos vivido é que é preciso ir além do superficial. Não se contentar com a impressão que a gente tem à distância. Veja que o Moisés vê, percebe, mas ele tem um pouquinho de paciência e parece que ele dá um passo além, sai daquilo que é superficial e se aprofunda naquela rápida experiência. Será que não há algo para que você e eu sejamos capazes de ver dentro dessa circunstância que temos vivido? O que será que já era superficial para você na sua caminhada cotidiana e que agora, por conta do distanciamento social, por conta do enclausuramento, você tem a oportunidade de descer um degrau, de se aprofundar um nível? O que será que pode ser? Como você pode ressignificar experiências que já eram costumeiras da sua vida, mas que nesse momento, assim como Moisés, você começa a perceber que tem mais alguma coisa aí. Por que não dar um passo mais profundo, mais para baixo, mais para dentro? Os mestres espirituais costumam dizer que para ouvir a Deus nós não precisamos lançar o nosso olhar para fora e para o alto. Nós precisamos lançar o nosso olhar para dentro e para baixo. Como quem desce uma escada para um porão, um lugar pouco habitado, pouco frequentado, um lugar de silêncio, um lugar de reflexão, um lugar de ritmo diminuído e de poucas distrações. Moisés, diante daquela sarça, foi capaz de ver algo além do superficial. Às vezes eu me pego pensando numa expressão ainda da Bíblia Sagrada que está lá no Salmo 23, o conhecido Salmo 23. Ele nos faz descansar. Às vezes situações como essa que nós vivemos podem ser significadas dessa maneira. Não é que Deus mandou um coronavírus para que eu e você parássemos. O coronavírus veio. Mas talvez você possa significar isso como uma chance de parar. Talvez você possa significar isso como uma chance de reduzir o ritmo e ver, ouvir para além do superficial. Por fim, o texto diz o seguinte, que quando Moisés para e vai para perto da sarça para poder ver o que está acontecendo de diferente, porque essa sarça pega fogo, mas não se consome, ou seja, não acaba. O texto diz claramente que quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, de dentro da sarça, Deus disse, Deus falou com ele. Ou seja, talvez aí haja um princípio que é aplicável para a nossa vida espiritual, para a nossa vida devocional, e que pode ser pensado, experimentado e praticado em qualquer lugar, qualquer época, qualquer cultura. Deus gosta de falar com quem presta atenção nele. Deus gosta de investir tempo na conversação com quem não é desinteressado. E esse é o tipo de experiência que nós conhecemos bem. Nenhum de nós gosta de estar diante de alguém para uma conversa profunda, para uma conversa verdadeira, conversa numa troca de coração para coração, com uma pessoa desatenta, que divide a sua atenção com tantas outras coisas e que não olha para você. Por isso é fácil discernir que Deus gosta de falar com gente atenta, gente que aprendeu a disciplina de ouvi-lo, gente que aprendeu a disciplina de prestar atenção nele. Temos vivido dias
onde há clara necessidade de prestar atenção em Deus, inclusive para a manutenção da nossa saúde emocional. Não apenas para a manutenção da nossa saúde espiritual, especialmente para a manutenção da nossa saúde emocional, para a manutenção dos nossos vínculos relacionais e afetivos. Prestar atenção em Deus é urgente. Por isso eu quero convidar você a fazer esse exercício de ver naquilo que é ordinário o extraordinário, de dar um passo um pouco mais adiante no superficial e ressignificar coisas cotidianas, coisas que começam a ser corriqueiras, e a confiar de que quando Deus perceber que você é um filho atento, que quer sinceramente ouvi-lo, Ele vai falar contigo. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para nós enquanto comunidade humana, não importando como a gente aprendeu a chamar Deus, não importando o jeito que você aprendeu a chamar Deus. O que importa é que agora e hoje é hora de se conectar com o divino. Seja você budista, seja você hinduísta, seja você um cristão protestante, um judeu ortodoxo, alguém ligado às tradições islâmicas, talvez você seja alguém que vem das religiões de matriz africana. É hora da gente focar nossa atenção no divino e ouvi-lo e receber orientação para os tempos difíceis que estamos passando. Talvez receber o afago dele e aquela voz que acalma o nosso coração. Preste atenção em Deus. Essa é a minha mensagem, a minha palavra para você. Um abraço e até a próxima.